Imagina o seguinte cenário. Tipo, você passa os últimos 3 ou 4 meses entregando assim os melhores resultados da sua vida no trabalho. Uhum. O sonho de todo chefe. Exato. A sua equipe atinge todas as metas, a empresa lucra horrores, você recebe aplausos. Aí, no quarto mês, você comete um erro. Um único dia ruim, sabe? É, acontece. Ninguém é máquina. Pois é. Mas imediatamente, milhares de pessoas se reúnem em volta da sua mesa, aos gritos, exigindo a sua demissão, xingando a sua família, dizendo que você é um fracasso completo. Nossa! No mundo corporativo ou, sei lá, em qualquer outra esfera da vida humana, a gente chamaria isso de uma insanidade clínica. Mas no futebol brasileiro, nós chamamos isso de quarta-feira à noite. Olha, é uma bela imagem, confesso. Mas ela esbarra num problema muito fundamental, sabe? O estádio de futebol não é um escritório com ar-condicionado e, tipo, planilhas de produtividade. Ah, eu sei, mas a lógica do comportamento... Espera, só pra concluir. Foi exatamente esse choque de realidades que explodiu na nossa cara nessa semana. É, sem dúvida. E para deixar muito claro, nós estamos falando do que aconteceu após a recente derrota do Corinthians, aquele 2-0 para o Coritiba dentro da Neoquímica Arena. Um desastre completo em campo. Sim, mas o que nos interessa aqui hoje não é tipo a análise tática do jogo, se a defesa falhou, se o ataque foi inoperante. O nosso foco é o terremoto discursivo que aconteceu na zona mista logo depois do apito final. A famosa entrevista do Matheus Bidu. Exatamente. O lateral Matheus Bidu pegou o microfone e fez algo raríssimo no futebol. Ele basicamente quebrou a quarta parede. E causou um incêndio. Ele disse que, assim, entendia a cobrança de quem paga ingresso, mas exigiu que a torcida não esquecesse o que aquele elenco tinha feito nos últimos meses. Ele cobrou memória. Ele cobrou o peso dos títulos recentes. O que, como era óbvio de se prever, funcionou como jogar um galão de gasolina no incêndio, né? A reação da arquibancada e da internet foi explosiva. E isso coloca uma lupa gigantesca sobre uma fenda muito profunda na forma como a gente consome esporte hoje. Com certeza. Porque, de um lado, você tem a sua visão de que existe, ou pelo menos deveria existir, um certo capital de sucesso acumulado. Sim, uma poupança emocional. Isso, uma poupança que protege o atleta na má fase. E eu tô aqui para argumentar exatamente o oposto. O esporte é uma experiência de consumo e paixão totalmente fincada no tempo presente. Tentar usar os troféus de ontem como um escudo contra as vaias de hoje não é só um erro de comunicação. Não. Não. É uma violação do contrato invisível da arquibancada. E é isso que eu quero debater aqui. Bom, mas por que você acha que cobrar um mínimo de memória histórica é uma violação? Para mim, a questão central é a sustentabilidade psicológica desse ambiente. Mas o ambiente do futebol sempre foi assim. Mas a gente normalizou uma cultura de amnésia crônica que é doentia. Se você analisa a fala do Bidu de forma isolada, tipo tirando a histeria do momento, foi uma declaração surpreendentemente lúcida para um jogador de futebol. Lúcida? Pedir para a torcida parar de vaiar depois de um vexame em casa? Lúcida no sentido de que ele não invalidou o torcedor. Ele disse muito claramente, e eu cito, quem paga o ingresso tem o direito de cobrar. A transação financeira e emocional foi totalmente validada ali. Uhum. Mas ele fez um apelo lógico, sabe? Em qualquer relação minimamente saudável, o sucesso recente garante um período de crédito. Ignorar isso e tratar cada partida, cada derrota, como se fosse um plebiscito absoluto sobre o caráter de um elenco, cara, isso é destrutivo para o próprio time. Desculpa, mas essa lógica corporativa de poupança emocional simplesmente não para em pé quando a gente cruza as catracas do estádio. Você usa a palavra racionalidade, mas a economia da paixão não opera no campo do racional. E não deveria operar, nem um pouco. Não deveria. Olha, na economia comportamental existe o conceito de custos irrecuperáveis, certo? Sim, sunk costs. Exato. Os títulos que o Corinthians ganhou meses atrás são custos irrecuperáveis na experiência do torcedor que está ali, tomando chuva na terça-feira à noite, pagando um ingresso caríssimo e vendo o time ser dominado por 2-0 em casa. Mas isso não reduz o jogador a, sei lá, uma máquina de entretenimento descartável? É o esporte de alto rendimento. Mas se o passado não vale nada, se o esforço de ontem é apagado na primeira derrota, me diz,
qual é o incentivo para construir uma relação de longo prazo com o clube? Ah, o incentivo é a glória, né? São os salários milionários e a idolatria. Que, aliás, também é desproporcional para o lado positivo. É, de fato, a idolatria é intensa. Veja bem, o torcedor não é um gerente de RH avaliando um balanço trimestral. A Fiel paga com tempo, dinheiro e desgaste emocional para ver o compromisso no presente, o agora. Tá, mas o jogador... Espera, quando o Bidu vai ao microfone e diz que a torcida não pode esquecer, ele não está fazendo um convite inofensivo à reflexão sociológica. Na cabeça de quem está na arquibancada, ele está tentando auditar e censurar o direito de catarse do torcedor. Auditar a dor do torcedor, olha, é uma forma bem interessante de colocar. Porque é isso. A vaia após um jogo letárgico não é amnésia. A torcida sabe perfeitamente que eles ganharam títulos. A vaia é a expressão crua da frustração do momento. Tentar usar o passado como escudo tático é um erro colossal de leitura sobre o que aquele estádio representa. Bom, eu dou o braço a torcer que o timing da declaração, assim com a cabeça quente do pós-derrota, dificilmente seria recebido com aplausos, é óbvio. Foi péssimo. Mas a sua premissa de que o jogador não pode cobrar a torcida, ela assume algo muito perigoso. Ela assume que o fã tem um monopólio absoluto da emoção. E não tem. Estoico, um robô impassível engolindo xingamento. Ninguém tá falando que eles são robôs. Mas é o que se exige. Por que a dor do torcedor é considerada sagrada e a dor de quem construiu a história do clube é irrelevante? Não é que seja irrelevante. Internamente, lá no vestiário, o Bidu tem todo o direito de chutar o armário, xingar e dizer tipo, esses caras são ingratos, nós demos o sangue por eles mês passado, isso é perfeitamente humano. Sim, o ponto de inflexão não é o sentimento dele, é a externalização disso. A comunicação pós-jogo é um campo minado e ele pisou em todas as minas. Ah, discordo que seja só um problema de relações públicas, mas é. Ao pedir reconhecimento no exato segundo em que o torcedor está sangrando pela derrota, ele invalida a frustração alheia. É como você bater no carro de alguém e enquanto a pessoa olha para o para-choque destruído, você diz, calma, veja bem, eu dirigi perfeitamente nos últimos 3 anos. Nossa, que exagero. Mas é a mesma lógica. A pessoa não quer saber do seu histórico impecável de motorista. Ela quer que você reconheça a batida agora. Olha, eu entendo a analogia, é engraçada, mas acho que ela ignora uma dinâmica que a gente viu se desenrolar nos dias seguintes, na imprensa e nas redes. O caos, você diz? É, mas a internet, surpreendentemente, não teve um consenso absoluto de repúdio à fala dele. Pelo contrário, o debate explodiu justamente porque ele tocou num nervo exposto. Dividiu opiniões, é verdade. Dividiu muito. Uma parte muito significativa das discussões expôs a hipocrisia de uma cobrança seletiva. A gente vive numa indústria que tenta transformar esses caras em algoritmos de alta performance, né? Sim, a exigência física e mental é absurda. E aí, quando um deles reivindica a própria humanidade, dizendo, ei, nós também merecemos um pouco de paciência, a reação imediata é mandar o cara calar a boca e jogar bola. Isso cria um ambiente incrivelmente doentio. Tá. Você tocou no ponto-chave agora, o ambiente doentio. E isso obriga a gente a olhar para a especificidade do ecossistema onde isso aconteceu. Não estamos falando de um clube qualquer num campeonato de bairro. De forma alguma. Estamos falando da cultura da fiel torcida, da pressão que é absolutamente singular, que orbita a Neoquímica Arena. Exato. É uma instituição inteira que foi moldada por narrativas de sofrimento, de redenção. É uma simbiose quase religiosa entre a arquibancada e o campo. A mística corintiana. Exatamente. Ter o estádio lotado em todo jogo é maravilhoso, claro que é, mas aquilo atua como uma gigantesca câmara de eco. Qualquer instabilidade pequena é amplificada a níveis absurdos. E você acha isso ruim? Eu acho que uma derrota de 2-0, que, sei lá, num clube europeu seria tratada como um tropeço tático para ser corrigido no vídeo no dia seguinte, no Corinthians se transforma num cenário pré-apocalíptico. E a minha pergunta empírica é, a torcida não exagerou nessas vaias? Exagerou em que sentido? No sentido de criar uma crise que não existia. Ao transformar uma má fase que é super pontual num tribunal de inquisição,
A arquibancada não está sabotando o próprio desempenho futuro da equipe? De jeito nenhum. A margem de erro some. Se ele tentar um passe arriscado e errar, a vaia volta em dobro. Então, o que ele faz? Ele se esconde no jogo. O futebol piora, a ansiedade dispara e o desempenho despenca de vez. A ironia é que, ao exigir excelência instantânea sem dar margem para respiro, a pressão sufoca o próprio ambiente que produziria os resultados que a torcida quer. Ah, eu vejo isso por um caminho completamente diferente. Eu acho que essa sua visão subestima de forma profunda a função quase biológica dessa pressão. Função biológica da pressão? Sim, é muito fácil a gente sentar aqui no conforto do estúdio com esse distanciamento analítico e classificar as vaias como um exagero irracional. Mas eu te proponho uma analogia diferente da sua. Lá vem, pode falar. A torcida, num clube da dimensão do Corinthians, atua como um sistema imunológico agressivo de um organismo vivo. Sistema imunológico? Explique, por favor. Pense no corpo humano. Quando ocorre uma infecção, que, na nossa metáfora aqui, seria um desempenho letárgico em campo, uma apatia, uma derrota inaceitável em casa, o sistema imunológico ataca de forma violenta. Certo. Ele causa febre alta, causa dor, inflamação. É desconfortável para o corpo, incrivelmente desconfortável. O jogador, que é o corpo, reclama da febre, ele reclama das vaias, mas é exatamente essa febre que impede o corpo de sucumbir à doença da complacência. É a recusa absoluta da fiel em se acomodar com os títulos do passado que torna o clube esse motor competitivo. Mas a que custo? Ao custo necessário para vencer. Retirar essa pressão, pedir paciência em nome de uma suposta, estabilidade psicológica corporativa, é remover a própria vantagem competitiva que forjou aquele elenco campeão lá atrás. O Bidu reclamou do calor, mas foi aquela fornalha que fez o time render meses antes. É uma metáfora fascinante, eu admito. A febre tem sua utilidade, sem dúvida. Mas o problema dessa analogia é que ela tem um limite biológico muito perigoso. Qual? O que acontece quando o sistema imunológico se torna superativo. Ele para de atacar apenas a infecção e começa a atacar células saudáveis. Ele se transforma numa doença autoimune. Mas E é exatamente isso que a declaração do Bidu está diagnosticando na surdina. você está me dizendo que o Corinthians tem uma doença autoimune por causa de uma vaia no fim de um jogo? Não por causa de uma vaia, pelo ecossistema inteiro de destruição de ativos que se formou. Quando a torcida queima pontes de forma tão agressiva após uma derrota, ela ataca o tecido saudável do clube. Eu discordo que queime pontes. Claro que queima. Pense nos jogadores mais jovens que estão subindo da base agora. Eles veem a arquibancada massacrando um veterano que acabou de trazer títulos para o clube. Qual é a mensagem que o seu sistema imunológico maravilhoso está mandando? Que no Corinthians a régua é alta. Não. A mensagem é: não importa o quanto você vença, no seu primeiro erro, nós vamos te destruir. Isso não gera atletas resilientes, gera atletas amedrontados. Destrói a confiança, que é a moeda mais valiosa no esporte de alto rendimento. A gente está vendo uma destruição de valor gerada pela própria base de apoio. Olha, você tem um ponto excelente aí sobre os mais jovens, confesso. Eu concedo que o nível de toxicidade pode sim paralisar talentos em formação. É brutal. Mas a febre que você quer baixar não acontece num vácuo. O Bidu fez essa declaração numa era em que a internet atua como um acelerador de partículas para indignação. E isso me leva ao erro tático brutal dele. O jogador contemporâneo não vive mais na época em que a entrevista ficava restrita ao jornal impresso do dia seguinte, sabe? Nós vivemos sob a ditadura da memória curta e do engajamento pelo ódio. E você concorda que essa mecânica digital é tóxica para o futebol, certo? Totalmente tóxica. A transição de herói para vilão na internet é instantânea e cruel, mas é justamente por entender como essa máquina opera que eu afirmo. A atitude dele demonstrou uma total falta de humildade pragmática. Falta de humildade porque ele pediu reconhecimento. Exigir gratidão não funciona num fenômeno de massas. As redes sociais não premiam a nuance, elas premiam o conflito. Ao invés de o Bidu tentar resolver o problema da memória curta com uma fala ponderada, ele pegou um megafone e deu exatamente o combustível que os algoritmos de indignação precisavam.
Ele só falou a verdade dele. Mas ele pegou uma vaia de estádio, que estava restrita a 40 mil pessoas num domingo, e transformou numa crise institucional de âmbito nacional que dominou a semana inteira do clube. Faltou visão. Mas, cara, veja a armadilha retórica na qual você está colocando esses indivíduos. Nós dois admitimos aqui que a internet acelera essa amnésia coletiva. Sim. Nós concordamos que o ecossistema digital recorta falas, tira o contexto e recompensa a raiva performática. E a sua solução, mesmo sabendo que o sistema é falho, cruel e punitivo, é que o jogador deva simplesmente se silenciar? Não é silenciar. É sim. Ele deve baixar a cabeça, repetir aqueles clichês super vazios do futebol, tipo: o professor pediu, temos que trabalhar forte durante a semana, e aceitar a narrativa imposta pela massa. Eu repito, não é sobre silenciamento passivo, é sobre inteligência emocional tática. A comunicação num nível de elite não é só sobre o que você diz, é sobre o quando, o onde e, o mais importante, como a sua mensagem é decodificada por quem está te ouvindo naquele pico de estresse. E como você acha que foi decodificada? Como pura arrogância. O torcedor na arquibancada não escutou aquilo e pensou: nossa, que belo convite do lateral Bidu para analisarmos o contexto macro da temporada. Risos. Não foi assim. Lógico que não. O torcedor decodificou a mensagem como um atleta dizendo: nós somos bons demais para sermos vaiados por vocês. Num clube onde o mito fundador é que o torcedor é mais importante que qualquer estrela, usar os próprios méritos como um escudo de Teflon para calar a insatisfação popular é suicídio. A paixão coletiva não obedece à planilha de Excel das conquistas passadas. Bom, essa decodificação que você menciona revela muito mais sobre a fratura do fã moderno do que sobre a suposta arrogância do atleta. Porque, no fundo, a fala do lateral é um documento histórico da nossa época. De que jeito? É o choque clássico entre o indivíduo que pede um segundo de pausa e contexto e uma massa digital e presencial que exige sangue e punição imediata. Quando Bidu diz "não se esqueçam do que fizemos", ele está implorando por lucidez num ambiente de absoluta insanidade. Lucidez no futebol é raridade. Mas deveria existir. É um pedido para que a comunidade do clube não destrua o próprio trabalho mental que levou meses para ser construído. Corinthians vive uma crise ou é só uma má fase? A torcida transforma má fase em crise? Mas o esporte, na sua base mais primitiva, é entretenimento imediatista. A moeda de troca do futebol não é a poeira acumulada no troféu do ano passado. A moeda de troca é a esperança no jogo de amanhã. Mas se a moeda de troca é puramente a esperança de amanhã, como você pode ter esperança sólida se não há valorização de quem construiu o seu ontem recente? O torcedor valoriza na hora que ganha. Times movidos unicamente pelo medo da vaia e não por uma confiança mútua e histórica entre a arquibancada e o campo, raramente sustentam hegemonias reais. Eles ganham um campeonato no susto e desmoronam no ano seguinte, porque a fundação psicológica é feita de areia. E times que se apoiam no "já ganhamos" entram numa zona de conforto que é letal. Dinastias caem exatamente quando os jogadores começam a achar que são imunes à cobrança. A vaia, por mais desconfortável e barulhenta que seja, é o alarme contra a mediocridade se instalando. E você acha que a mediocridade iria se instalar ali? A vaia avisa que pode se instalar, e quando o jogador tenta desligar o alarme puxando o currículo, o torcedor percebe o perigo da acomodação na hora. Olha, é um impasse fascinante. E acho que nós caminhamos por visões bem distintas aqui. Bem opostas. De um lado, essa ideia de que o ecossistema do esporte precisa de forma urgente de um mínimo de continuidade histórica para não moer a mente dos seus protagonistas, de que tratar os atletas como entidades cujo valor expira a cada 90 minutos não é apenas cruel, mas contraproducente para os próprios objetivos do clube. E nessa leitura, as palavras do Bidu não são arrogância de forma alguma, mas um diagnóstico clínico dessa amnésia crônica da Fiel. E claro, pelo outro prisma, a gente tem a realidade inevitável de que a natureza da paixão esportiva é o presente inegociável. O contrato que o fã assina na catraca do estádio não é uma visita a um museu para ficar admirando o passado, sabe? É uma exigência de entrega máxima no presente. Exigência contínua. Sim.
A tentativa de usar conquistas anteriores para tentar abafar e silenciar vaias, especialmente após uma derrota dura em casa, demonstra um descompasso muito grande com a realidade emocional de quem realmente sustenta o espetáculo. O fã não é acionista, ele é um apaixonado que sangra a cada gol sofrido hoje. Bom, o que fica claro para mim, ouvindo seus contrapontos, é que a fronteira entre o direito legítimo de protesto do torcedor e o direito de resposta e até de defesa da própria sanidade por parte do atleta é uma das áreas de tensão mais ricas que a gente tem hoje para observar a nossa sociedade. É um atrito que define a alma de grandes instituições. Sem dúvida nenhuma. E é por isso que vale muito a pena ir além das manchetes caça-cliques, né? Essas fricções revelam as expectativas silenciosas e que muitas vezes são bem contraditórias, que acabam governando as nossas paixões coletivas. Com certeza. E com a força de amplificação das redes sociais, esse choque entre a memória institucional de um clube e a exigência catártica da arquibancada só tende a ficar cada vez mais intenso. Mais intenso e mais complexo. Essa colisão continuará a moldar a atmosfera de gigantes como Corinthians, semana após semana. Nós iniciamos nossa conversa imaginando assim uma caderneta de poupança no mundo corporativo, uma margem de segurança contra os nossos dias ruins. O esporte de alto rendimento nos ensina de forma brutal e fascinante que em certas economias do afeto, o banco reseta à meia-noite. Todo dia é um dia novo. Todo dia. O saldo positivo de ontem pode não garantir o sorriso de amanhã. E nós deixamos para você que nos acompanha a provocação final. Onde reside o verdadeiro equilíbrio dessa balança? O Bidu falou a verdade que precisava ser dita ou ele cruzou a linha e desrespeitou a torcida? Fica a pergunta no ar. Até que ponto a gente está disposto a perdoar os nossos heróis quando eles ousam ser falhos no presente? Quando é que a paciência deixa de ser uma virtude e passa a ser cumplicidade com a derrota? Fica a reflexão para cada um tirar a própria conclusão. Obrigado pela companhia e até a próxima.